Bom, hoje nós vamos falar dos artrópodes, tá certo? Que representa aí o maior filo do reino animal, tá? Passando aí com mais de 1 milhão de espécies. Então vejam só para a gente posicionar aqui os artrópodes na escala evolutiva, eles estão aqui depois dos anelídeos e entre os equinodermos, ou seja, junto com os anelídeos, tem como característica em comum entre os dois a questão da segmentação ou da metameria. Então nós estamos aí no sétimo filo do reino animal, tá bom? Essa palavra artrópodes significa artros, articulados, e podos, pés, patas. Patas articuladas, mas não somente as patas desses animais, como você pode ver aqui no escorpião, mas também se generaliza isso para apêndices articulados, beleza? Então você tem já mais de 1 milhão de espécies catalogadas. Isso dá, como eu falei para vocês, o primeiro lugar em biodiversidade dos filos, dos 9 filos aí do reino animal. Eles são triblásticos, com clivagem do tipo meroblástica superficial, porque tem aquele ovo centrolécito. São esquizocelomados, protostômios e com simetria bilateral. Então a novidade evolutiva aqui deles é a questão dos apêndices articulados. Como você pode ver aqui, onde você tem aqui, por exemplo, a coxa articulada aqui pelo trocânter, como se fosse uma espécie de joelho. Aqui vem o fêmur, você tem a tíbia, os tarsos, as garras, ou seja, aqui você tem uma pata comum aí aos artrópodes, tá? E que cada apêndice desse se articula com o outro. Isso logicamente dá um poder de movimentação maior para esses animais. Muitos deles são excelentes caçadores, tá bom? Bom, podem ser aquáticos. Agora a grande maioria das espécies são terrestres e muitos deles apresentam aí desenvolvimento indireto, ou seja, com estágio larval. Então nós temos aqui, por exemplo, no ciclo de uma borboleta, ela passa pelo estágio larval, depois forma um casulo que se chama de pupa e nasce aí a borboleta, que vai se reproduzir para formar novos ovos aí que eclodirão em larvas. Bom, o que é isso aqui de limitação da competição interespecífica através da metamorfose? Então vejam só, essa larva e o estágio adulto, eles não vão ter competição entre si. Por quê? Porque cada um tem um nicho ecológico diferente. Essa larva aqui se alimenta de uma coisa e o adulto se alimenta de outra coisa. Então isso faz com que, mesmo com o aumento populacional desses insetos, você tem uma diminuição aqui na competição intraespecífica pelos estágios larvais e adulto terem nichos ecológicos diferentes. Então essas também é uma das explicações, tá? Para a gente estar tendo aí vamos dizer assim, um apogeu de artrópodes, principalmente de insetos, e principalmente desses insetos que apresentam metamorfose, ok? Bom, eles são animais metamerizados ou segmentados, características que já existem nos anelídeos, só que muito desses metâmeros eles formam aí tagmas, que é o nome que se dá para as divisões corpóreas, muito importante nos critérios de classificação dos artrópodes, tá? Então essa questão da metameria é uma característica que aproxima esse grupo aqui dos anelídeos. Então, tal que esse verme aqui descoberto em Ouro Preto, no Brasil, ele é um anelídeo, mas que apresenta apêndices articulados, ou seja,
um verdadeiro aí fóssil vivo, um elo de ligação, por trata-se de um animal com característica de anerídeo e com característica de artrópode. Bom, então nesses artrópodes, esses segmentos eles formam os chamados tagmas. Por exemplo, aqui no caso dos insetos, você tem o tagma aqui do abdômen, você tem o tagma do tórax e o tagma da cabeça. Tá? Então, os insetos eles apresentam o corpo dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Vocês vão ver aqui outros que apresentam o corpo dividido em cefalotórax, abdômen e aí vai. Tá? O exoesqueleto de quitina também é uma novidade evolutiva do grupo aí, e que também é responsável pelo sucesso reprodutivo do grupo e evolutivo do grupo, tá bom? Por quê? Porque esse exoesqueleto ele funciona como uma espécie aí de carapaça que vai proteger aí o corpo desse animal. Tá? Então, diferentemente da gente, nós humanos que temos endoesqueleto, eles apresentam um exoesqueleto e a musculatura e os órgãos, as vísceras, ficam por dentro aí desse esqueleto, como você pode ver aqui nessa figura, tá bom? Você tem a musculatura por dentro e aqui por fora o exoesqueleto aqui lá nas pernas dele, nas patas dele, tá bom? Então, esse exoesqueleto ele vai proteger o animal contra a dessecação, contra a predação, porque muitos deles, além de ter a quitina, que é um polissacarídeo resistente, vai apresentar também calcário, cálcio aqui, como você pode ver na composição desse exoesqueleto. Proteção contra a força da gravidade, por quê? Porque esse exoesqueleto, além de ser resistente, ele é um polímero aí, a quitina é um polímero leve. Então isso também foi importante, tá? De ser um polímero leve, porque nesse grupo aqui nós temos os únicos invertebrados que têm a capacidade de voar, o voo, tá bom? Bom, e também serve de local de inserção aí dos músculos, e os músculos apresentam aí antagonismo muscular, mostrado aqui, por exemplo, com músculo flexor e músculos extensores atuando naquela situação que ocorre da gente, em que músculos que movimentam o mesmo osso, você tem aqueles que realizam contração, enquanto aqueles estão relaxados e vice-versa. A desvantagem desse exoesqueleto, a desvantagem que a gente pode apontar para ele, é não permitir nesses animais um crescimento contínuo, como eu vou mostrar para vocês, tá? Porque esse exoesqueleto ele termina impedindo aí a expansão do corpo do animal. Só que para driblar essa desvantagem, eles apresentam as mudas, ou chamadas ecdíses, que são as trocas periódicas desse exoesqueleto, isso aí comandado por um hormônio chamado de equidisona, tá bom? Então, essas mudas elas vão fazer a troca periódica dessa estrutura aqui, tá? Que é a estrutura do exoesqueleto, onde internamente você tem aqui uma epiderme, aqui a camada B seria uma quitina não calcária, não calcificada, aí vem C uma quitina calcificada. Esse calcário ainda é mais forte ainda, por exemplo, em crustáceos, como por exemplo caranguejo, por isso que dá trabalho quebrar um caranguejo para comer. D é uma camada pigmentada que vai dar a cor característica aí de cada artrópode, e é aqui uma espécie de epicutículo, onde você tem aqui lipídios com a função aí permeabilizante, tá bom? Bom, então esse exoesqueleto ele vai ser trocado aí periodicamente para permitir o crescimento desse animal. Então esse vídeo aqui ele mostra, por exemplo, uma ecdise em uma aranha. Lembrando aí que os artrópodes são representados pelos crustáceos, pelos aracnídeos, pelos insetos.
e pelos chamados miriápodes, que nós vamos depois falar de cada classe dessa daí. Então você está vendo aqui uma aranha, tá certo? E ela trocando aí o seu exoesqueleto, tá certo? Jogando aí o exoesqueleto aí antigo dela, né? É chamado até de Exúria, e fica aí com o indivíduo aí com a sua pele nova, e nesse momento aqui que ele solta esse exoesqueleto, que ele fica com, vamos dizer assim, uma película mais fina em cima do seu corpo, é que ele aproveita para crescer, para expandir os seus tecidos, tá certo? Então, são essas mudas que vão fazer com que, quando a gente traça um gráfico do crescimento de um artrópode, onde você tem aqui o tamanho pelo tempo, você vai ver aqui esse crescimento, ele vai crescer no início da vida, e quando forma o exoesqueleto ele para de crescer. Aí só vai crescer novamente quando tiver uma ecdísia. Ele cresce de novo, forma o exoesqueleto, aí ele para de crescer. E aí tem outra ecdísia, ele cresce de novo. Tá? Então, comparando aqui um artrópode com outros animais, a curva de crescimento dos outros animais é uma curva de crescimento contínuo. Tá? Uma curva clássica de crescimento aqui do indivíduo. Já do artrópode, ela vai apresentar essas pausas no crescimento. Tá? Então, muita atenção aí nessa comparação entre o crescimento de um artrópode comparando aí com o crescimento de um outro animal. Beleza? Bom, em relação aí aos aspectos morfofisiológicos, o sistema digestório dos artrópodes ele é do tipo completo, ou seja, tem boca e ânus, com digestão exclusivamente extracelular. Esse sistema digestório é formado aqui por uma boca, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui um gafanhoto como exemplo, uma boca dotada de alguns apêndices que ajudam aí no processo, tá, de captura do alimento. Aí vem um esôfago curto, aí vem o papo, tá? Uma moela, pode ser chamado também de proventrículo, que funciona aí como um triturador. O hepatopâncreas, que é uma espécie de glândula com função do nosso fígado e do pâncreas, tá? Secretar aí enzimas digestivas. Os secos gástricos, funciona aí como uma câmara de digestão. Você tem aqui o intestino, o longo intestino, dividido em duas porções, que é o mesentério e o proctodeu, tá bom? Então, esse proctodeu vai representar aí a parte final aí do que seria a primeira, a metade do intestino, e a parte final você tem aí o reto, que desemboca no ânus, onde esse ânus desemboca numa cloaca. Esses animais são dotados de cloaca, onde são eliminadas as suas fezes, e também é o local que serve para cópula, o local também para pôr os ovos, a função de uma cloaca, tá? A multifunção de uma cloaca, tá bom? Bom, em relação ao sistema respiratório, aqui você tem uma diversidade grande de estruturas respiratórias, por exemplo, nos crustáceos, como o camarão, essa respiração ela é do tipo branquial, as brânquias ficam nessa porção aqui mediana, né, próxima aqui às patas torácicas desses animais. Você tem a respiração traqueal, que é característica dos insetos e dos miriápodes. Miriápodes é o grupo aqui, por exemplo, do piolho de cobra, da emboá, tá? Que a respiração traqueal ela é caracterizada por levar o oxigênio diretamente para as células. Então, por exemplo, aqui no corpo de um gafanhoto como esse aqui, é cheio de aberturas que nós chamamos de espiráculos, onde o ar penetra e aí ele entra numa rede de canais, tá?
chamadas de traqueias, que de menor comprimento são traqueios, e o oxigênio ele já chega diretamente na célula. Então, esse sistema traqueal, que é exclusivo dos insetos, dos miriápodes, ele tem essa vantagem de já levar o oxigênio diretamente à célula sem passar pelo sangue, pelo líquido circulante, tá bom? E o sistema filotraqueal, também chamado de pulmões foliáceos, ele se diferencia do traqueal, por quê? Porque ele também, o animal aqui, por exemplo, no caso de aranhas, vai apresentar os espiráculos, que são as mesmas estrias, e aí o que acontece? Eles vão apresentar as chamadas filotraqueias, que também pode ser chamado de pulmões foliáceos, ou seja, o ar ele chega até essas filotraqueias e aí o oxigênio ele passa para o líquido circulante aqui deles, que desses animais, como eles têm sistema circulatório aberto, né, é a chamada hemolinfa. Então, o oxigênio ele vai chegar nas células através da hemolinfa, tá bom? Não diretamente nas células como acontece no sistema traqueal. Aqui não, vai passar, tá, pelo sangue. Por isso que ele é chamado de filotraqueal ou pulmões foliáceos. Bom, em relação ao sistema circulatório, como eu adiantei para vocês, o sistema circulatório dele é do tipo aberto, como ocorre, por exemplo, lá nos moluscos. O sistema circulatório aberto, o líquido circulante, como vocês já sabem, é chamado de hemolinfa, tá? E o pigmento respiratório é chamado de hemocianina. Só que esse pigmento, no caso de insetos, e dentro de cada classe a gente vai abordar esses aspectos peculiares de cada classe, mas nos insetos esse sangue ele serve para circular os nutrientes, mas ele não serve para transportar o oxigênio nem um gás carbônico, porque esses animais têm sistema traqueal no caso de insetos, tá bom? Bom, o sistema excretor também é outro fator variável dentro das classes aí, tá? Além do sistema respiratório, que varia dentro das classes, você também tem o sistema excretor, que varia bastante. Por exemplo, você tem as glândulas antenais ou glândulas verdes, que são encontradas nos crustáceos e que excretam, por exemplo, amônia, na maioria das vezes, mas um pouquinho de ureia, mas a principal excreta dos crustáceos é a amônia. Você tem os túbulos de Malpighi, encontrados em insetos e miriápodes, que secretam o ácido úrico. E você tem as glândulas coxais, que secretam uma espécie de guanina pastosa. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nos crustáceos você tem as glândulas verdes ou antenais porque ficam próximo das antenas, são estruturas aqui relacionadas ao equilíbrio do animal, estruturas sensitivas, e chamada também de glândula verde por causa da cor dela, a corzinha verde, tá bom? Bom, você tem os túbulos de Malpighi, que são encontrados aqui nessa região do abdômen do animal. Esses túbulos de Malpighi, eles vão filtrar aí o líquido circulante do corpo desses animais e vão liberar dentro do sistema digestório a sua excreta, que é liberada junto com as fezes, que é uma excreta pastosa, tá bom? Uma excreta pastosa, que é o ácido úrico, tá? Que das três excretas que existe, amônia, ureia e ácido úrico, é aquela que é liberada na forma pastosa ou sólida, tá? Ocorre com alguns outros animais também. E você tem as glândulas coxais, que acontece, por exemplo, em aracnídeos. Note que aracnídeos também tem túbulos de Malpighi, mas são conhecidos por apresentar essas glândulas coxais, que ficam ali nas coxas, nas patas, na parte mais grossa das patas, que são chamadas de coxas. Tá bom? O sistema nervoso deles é do tipo ganglionar ventral. Tá bom?
onde são dotados de um grande gânglio cerebral e gânglios segmentares, ou seja, distribuído aí nos metâmeros e nos tagmas. Em termos de estruturas sensitivas, eles têm estruturas de equilíbrio, no caso das antenas, tá? Nas antenas deles são encontrados estatocistos. Eles têm sentido como tato, olfato, paladar, audição, visão, podendo alguns ser dotados de ocelos, outros de óleos simples e outros de óleos compostos, chamados de omatídeos, tá? Como ocorre aqui nesse inseto, tá bom? Então, o sistema sensitivo deles é bastante aguçado, apresentando aí, tá, os 5 sentidos que um ser humano, por exemplo, tá, possui. E esses omatídeos, eles têm uma vantagem, esses óleos compostos, que eles permitem esse animal ele ter uma visão de 360 graus no ambiente. Por isso que é tão difícil, por exemplo, pegar uma mosca. Você já tentou capturar uma mosca? Além da velocidade dela no arranque do seu voo, tem também o fato de, mesmo você estando nas costas dela, ela está ali vendo, ela está percebendo ali seus movimentos. Então, os artrópodes, no caso específico aqui, os insetos, eles têm os sentidos bem aguçados, tá bom? Não é à toa que você tem aí, por exemplo, essa classe dos insetos, a maior classe aí dentro, de maior biodiversidade dentro aí dos artrópodes, tá bom? Então, alguns até defendem que nós estamos vivendo aí já a era dos insetos. E também são dotados aí de hormônios, como eu falei, a equidizona, ligado aí às mudas, as equidíases, e também os ferormônios, que têm funções diversas, mas são muito reconhecidos aí por atuarem na questão da atração sexual entre esses insetos, tá bom? Mais uma vez aqui o detalhe das antenas e desses olhos compostos e aqui do gânglio cerebral, que representa um alto grau de cefalização, podendo ser chamado inclusive aí de cérebro. Bom, os trilobitas são muito falados por representar aí os ancestrais de todos os artrópodes. E esses animais eles não existem mais, mas são muito estudados pela ciência, tá bom? Eles viveram no passado, mas já foram extintos, eram marinhos de águas profundas aí de mais ou menos 300 metros de profundidades. Eles apresentavam esse exoesqueleto aí com quitina e calcário, e o corpo já dividido aí em tagmas, chamado de cefalão, que seria aqui na região da cabeça, o tórax e o pigídeo, que seria aí a porção final. Então, os trilobitas, eles são muito pesquisados, são encontrados muitos registros fossilíferos deles, como esses do gênero Zasafos, e representam aí maneira de se entender, tá? Como essa classe que já foi extinta, essa classe dos trilobitas, teria originado aí as demais classes do filo dos artrópodes, tá bom? Bom, falando sobre a classificação, né? Falei aí a classe dos trilobitas, olha, a classificação dos artrópodes é uma classificação bastante extensa, com muita variação entre os taxonomistas, tá certo? Mas nós vamos adotar aqui uma classificação básica, tá? Aquela que é mais importante e que segue aí a classificação do livro-texto de vocês, que é a classificação que se baseia em 5 classes para os artrópodes. E essa classificação ela vai levar em consideração vários critérios: o número de patas, a segmentação corporal, ou seja, os tipos de tagmas, o número de antenas, tá bom? Então, nós temos aqui as 5 classes, que é a dos crustáceos,
dos aracnídeos, que hoje estão mais sendo chamados de quelicerados, dos insetos, que também podem ser chamados de hexápodes, quilópodes e diplópodes, tá bom? E aí a gente vai começar aqui falando dessa primeira classe aqui, a classe dos crustáceos, tá bom? Então a classe crustácea aí vai representar esses artrópodes muito conhecidos por serem aquáticos, mas também existem algumas espécies terrestres, como é o caso, por exemplo, do tatuzinho de jardim. Agora, claro, a maioria dos crustáceos são aquáticos. O corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen. Eles apresentam normalmente 5 pares de patas, mas pode apresentar mais, e 2 pares de antenas, um total de 4 antenas, por isso que são chamados de tetráceros. Você tem aqui, por exemplo, esses que formam a carapaça de calcário, chamada de cracas, muito comum aí no litoral, e você tem alguns microscópios, como é a Daphne, que representa aí muitos crustáceos, larvas de crustáceos, forma aí o chamado zooplâncton, que representa aí os consumidores primários das cadeias alimentares aquáticas, tá bom? Bom, os crustáceos também são conhecidos por serem artrópodes birramosos. O que é isso? A maioria dos artrópodes, como o caso dos insetos, eles são uniramosos. Por quê? Porque apresentam apêndices com um eixo único. Já os crustáceos, eles apresentam apêndices ramificados, característico principalmente por causa isso é caracterizado principalmente pelo fato deles serem aquáticos, a maioria serem aquáticos, tá bom? Então eles são birramosos. Os trilobitas também eram birramosos. Possuem um par de mandíbulas também. Então você tem aqui, por exemplo, o siri e o caranguejo, tá? Muita gente pensa que é a mesma coisa, mas na realidade dá para diferenciar o siri do caranguejo. Os siri eles são mais adaptados à natação, tá bom? Enquanto os caranguejos eles são terrestres. Então, o siri ele apresenta, pelo fato de serem aquáticos, esse par de segmentos deles aqui é na forma de remo, enquanto no outro, ó, as pernas traseiras são achatadas e pontiagudas no caranguejo. No siri, essas pernas traseiras são achatadas no formato de remo, tá bom? Então essa é uma diferença aí mais fácil para se entender o que seria um siri e o que seria um caranguejo. Ainda tem um siriguejo, né? Lá no desenho animado. Bom, aqui é o tatuzinho de jardim que eu falei para vocês, que é um exemplo, nos poucos exemplos de crustáceos terrestres. Você tem aqui a lagosta, você tem aqui o caranguejo paguro, tá? Que como ele tem um exoesqueleto frágil, para se proteger dos seus predadores, ele utiliza a concha aqui de um molusco para proteger isso. É muito comum você ir para a praia e encontrar algumas conchinhas onde dentro tem um bichinho. É o paguro, tá bom? É também chamado de ermitão ou Bernardo eremita, tá certo? Às vezes também aqui se aloja aqui uma anêmona do mar, tá? Aí fica levando aquela anêmona do mar para um lado para o outro. Até um exemplo aí de protocooperação entre o caranguejo e a anêmona do mar. Outros exemplos são os camarões, a barata da praia, o lagostinho, que é menor do que a lagosta, tá? Aqui você tem, no caso do camarão, por exemplo, eles apresentam 10 patas. Aliás, você tem aqui 5 pares de patas torácicas e mais aqui as patas abdominais. São as pleópodes. Então aqui ele tem até mais patas, mais do que 5 pares de patas. E aí tem outros apêndices, como os maxilípedes, que funcionam aqui para captura de alimento, ajuda na captura de alimento,
Na parte final você tem os telcios, os urópodes, ou seja, eles têm bastante apêndices que auxiliam no processo de movimentação, de natação. Aqui a questão que eu falei para vocês, serem birramosos ou apresentar apêndices ramificados, que é uma característica dos crustáceos devido ao ambiente aquático, tá? Aqui um pouco da sua anatomia interna, mostrando o sistema digestório completo, com boca, estômago, hepatopâncreas, que você já conhece lá desde os moluscos, tá bom? Um coração aqui, o sistema circulatório dele é do tipo aberto, então a parte do líquido circulante percorre dentro de vasos e outra parte dentro daquelas chamadas hemocélulas. Eu já expliquei isso aí para vocês, tá bom? Em relação ao sistema respiratório, eles respiram por brânquias. Essas brânquias se localizam aqui próximo a essas patas torácicas. O pigmento respiratório é a hemocianina, tá? Nesse caso, eles apresentam uma abertura chamada de escafognatito. Esse escafognatito, ele expulsa a água, criando uma espécie aqui de pressão interna negativa, que faz com que a água entre aqui seja sugada pelas regiões das brânquias, tá certo? Favorecendo aí as trocas gasosas, a entrada do oxigênio que está dissolvido na água do mar, do ambiente aquático, e a saída do gás carbônico, né? Esse escafognatito ele serve de saída da água, a entrada aqui pelos poros das brânquias, tá? E a saída aqui por esse escafognatito. Bom, esse seria o fluxo de água, tá? Além dessa água também sair aqui pela boca. O sistema excretor, como eu falei para vocês, é apresentado pelas glândulas verdes ou antenais. São chamadas de verde por causa da coloração dela, né? E antenais por ficar ali na base das antenas, certo? A excreta principal dele, como eu falei para vocês, é a amônia. Excreta um pouquinho de ureia, mas a excreta principal é a amônia. E aqui você tem um poro excretor, por onde sai aí o xixizinho do camarão, tá certo? Em relação à reprodução, eles são dioicos, os crustáceos. Você tem aqui um dimorfismo entre o macho e a fêmea do caranguejo, tá? O macho aqui na região do abdômen, você percebe aqui a diferença, onde aqui tem uma abertura onde sai um órgão copulador, que é o pênis, e na fêmea você vê aqui que é totalmente diferente o abdômen, mais arredondado, mais largo, tá? E aí após a cópula aqui você tem uma fêmea cheia de ovos, né? Tá toda cheia de ovos. Essa fecundação ela é externa, então os machos e as fêmeas liberam aí os seus gametas na água, onde tem aí essa fecundação ela é externa, e aí o desenvolvimento da maior parte das espécies ele é indireto, tem várias larvas aí, como eu falei para vocês, formam e ajudam a formar o chamado zooplâncton, mas também tem espécies com desenvolvimento direto, tá bom? Sem estágio larval. Tá certo, pessoal? Então, essa aí foi a parte 1 da aula de artrópodes. Depois a gente volta com a parte 2. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau.